Olá, bom dia! Hoje é dia 12 de maio, segunda-feira, 7 horas da manhã. Eu sou Paulo Betil e esse é o episódio número 14 da nossa série de podcasts G7 Café. Vamos lembrar que esse podcast é uma realização do G7 Med, com coprodução da Ana Health. Ana, eu já vou pedir para Ana aqui dar um oi para todo mundo já no começo aqui. Oi, Ana, bom dia para você. Olá, bom dia! Eu sou a Ana. E bom dia também para a pessoa que faz esse podcast ficar ainda melhor. Meu querido amigo Paulo Betil. Preparado para mais um episódio do G7 Café? Eu tô preparado, Ana. Você tá preparado? Andressa, você tá preparada? Não, a câmera não vai te mostrar, mostrou. Coisas de programa ao vivo, né? Temos aqui na produção com o Eric Blanc. Bom dia, Eric, para você também. Ele já deu um bom dia lá também, ele não tá microfonado. O Eric que cuida da nossa produção aqui. Então, a coprodução da Ana, já fizemos um spoiler aqui, as pessoas também já sabem quem é a nossa convidada, mas também é importante lembrar que esse programa ele é viabilizado pelas nossas parcerias, pelos nossos patrocinadores. Então, quero agradecer a da Sete Pharma, o Luiz, a Cíntia e todo o time, o Lucas e todo o time da Sete Pharma, que é a nossa parceira, e o Alfred, que está aqui, né? O Alfred, nosso mascote também da Sete Pharma. A da Sete Pharma, que é a farmácia especializada em insulinas, em produtos para diabetes, produtos para obesidade, hormônio de crescimento, e está há 30 anos em Curitiba, com filiais em Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília e logo aqui uma loja em São Paulo, da Sete Pharma. Que legal. Né? Então, uma bela de uma loja. Obrigado. E então vamos começar o nosso programa de hoje. A gente vai receber, aqui a gente está recebendo, na verdade, para o nosso café da manhã, uma convidada super especial. Pode abrir a câmera. Andressa, seja bem-vinda ao G7 Café. Obrigada, Paulo, pela oportunidade. É uma felicidade estar aqui hoje, poder falar um pouquinho sobre diabetes. Você falou que estava ansiosa, que estava nervosa. Tá ainda ou não? Já tá mais tranquila agora? Eu já me sinto em casa. Você é muito simpático, muito querida, já tô me sentindo em casa. Que ótimo. A ideia é essa, porque a pegada do G7 Café é justamente essa. Trazer as pessoas para dentro da nossa casa e tomar um café. Né? Então, a Andressa Vieira, que é conhecida nas redes sociais como Mãe de Dois Online, vamos ver se está correto, é isso? Isso mesmo. Mãe de Dois Online. Né? A gente já vai explicar esse Mãe de Dois Online aqui também. É empreendedora, também tem a loja... Loja Diabética Tipo Diva. Diabética Tipo Diva, loja Diabética Tipo Diva. Então a gente vai conversar com a Andressa sobre um tema super interessante. Andressa que representa essa comunidade que eu adoro, que eu sou fã, que é a comunidade das Mães Pâncreas. Isso. E o tema de hoje nosso é Mães Pâncreas, como nascem, como vivem, como se reproduzem. Tema de Globo Repórter, né? Hoje no Globo Repórter. Hoje no Globo Repórter, hoje no Globo Repórter do G7 Med, né? E a ideia é essa realmente. Eu sou um grande fã das guerreiras, que são as mães pâncreas, que muitas vezes abrem mão das suas vidas pessoais para cuidar dos filhos que têm diabetes tipo 1. Então, o diabetes tipo 1 é uma condição crônica de saúde que impacta toda a família, mas impacta principalmente a mãe. Né? Então, esse é o tema que a gente vai falar hoje. Você toma café? Sim. Posso servir um café aqui? Sim, por favor. Né? Também fazer um G7 café sem café não dá, né? Por favor. Estou aqui com a nossa prensa francesa, né? Vou aqui extrair o nosso café aqui, ó. Extraído na hora aqui, ó. Chique, né? Nossa, muito. Fresquinho. Fresquinho, chiquérrimo. Já tá pronto o nosso café aqui. Eu vou parar de falar só para servir o café para você, senão eu vou sair do áudio. Tá ótimo, Paulo. Opa, quase coloquei o café no copo da água. Aí.
E a sua xícara? Mostra a Minha sua xícara xícara. aqui na câmera 2, aqui, ó. Ó. Meu nome, tá? Ó. Ó, olha que chique. E a Alice ganhou uma também. E a Alice também vai levar dela, Vai né? levar dela. Com certeza. Então, vamos lá tomar o nosso café, Vamos. fazer a nossa conversa. E então vamos começar aqui a conversa pelo começo. Como nasceu a mãe Pâncreas, Andressa Vieira, mãe de 2 online? A mãe de 2 online, acho que nasceu antes da Isso. mãe Pâncreas, né? Conta pra gente, Sim. Andressa. Eu sou mãe do Renato, que tem 17 anos. Tá. É um rapaz lindo. E quando o Renato tinha 8 anos, a Alice nasceu. Inclusive, eles fazem aniversário no mesmo dia. Olha, Os dois fazem aniversário no mesmo dia. E foi o presente de aniversário dele. Então, eu já era mãe de 2, né? Eu já Uhum. tinha um Instagram que eu falava sobre maternidade. E em 2019, nasceu a mãe Pâncreas. A Alice tinha 3 anos e foi diagnosticada com diabetes tipo 1 no dia 28 de janeiro. 28 de É janeiro. impossível esquecer a E data. nenhuma mãe esquece essa data, Não né? tem como. Porque é o dia do nascimento da mãe Pâncreas. Exatamente. Tá escrito lá na certidão de nascimento, Exatamente. mãe Pâncreas, data tal, hospital tal, né? Exatamente. Porque antes desses dias ela já não estava bem e tudo mais, mas era coisa de mãe, né? Uma preocupação de mãe. A partir do momento que vem um diagnóstico que você sabe que não tem cura, ali começa a nascer uma outra pessoa. Não tem como. É verdade. É uma mudança, assim, completa. Tem a maternidade antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. Perfeito. É bem diferente. Eu costumo dizer que as minhas preocupações com o Renato era... vai sair com o tio. Cuida dele, não perde ele, alimenta, pode... Só cuida pra não perder, né? não perde, traz de volta vivo. Com a Alice, com o diagnóstico do diabetes, tudo se torna muito mais complexo. Exatamente. Então, nascem muitos medos junto com a maternidade atípica, né? Porque é uma maternidade atípica. E a partir daí nasce a mãe Pâncreas, que eu acredito que é o quê? Força, resiliência, resistência, porque a gente tem que resistir, ser resistência o tempo todo, quando a gente não tem acesso ao tratamento, quando a gente não tem acesso ao básico, ao mínimo. Então, a gente tá o tempo inteiro resistindo, né? Indo Lutando, ali né? na É uma luta contramão. contínua, né? Exatamente. E quando eu nasci para esse mundo, né? A primeira coisa que eu fiz foi buscar informação. Eu acho que mãe Pâncreas anda muito junto com isso. A gente, aos olhos de alguns, exagera, mas aos olhos de quem vive a realidade, quem está dentro, sabe que a gente está fazendo o mínimo. É o mínimo. Buscar informação para a criança crescer bem, para a criança ficar bem. A Alice tinha 3 anos. Ela era um bebê, né? Porque 3 anos ainda... Já tava na escolinha? Já tava Não, na... ela ia começar. Uhum. Foi em janeiro, ela ia começar dia 5 de fevereiro na escolinha. Uhum. E aí eu optei por não mandá-la, porque não era Claro. idade obrigatória. Claro. E eu ia voltar ao mercado de trabalho. A ideia era essa, né? Ela ia pra escolinha, eu ia voltar a trabalhar, assim como eu fiz com o Renato. Mas não teve como. Porque o mundo é despreparado pro diabetes. E eu também não estava preparada. Eu estava vivendo um luto, porque parece que alguma coisa morre. A gente não sabe exatamente o quê. Mas é como se todos os planos que a gente tivesse, toda aquela realidade que a gente viveu, não fosse... Sabe, eu tive uma maternidade muito gostosa com a Alice. Tive uma gravidez muito tranquila. E parece que tudo, assim, morre. Todos os nossos planos, todos os nossos sonhos. A gente acha que morre, mas não morre. Então, eu vivi um luto. E apesar de viver esse luto, a aceitação veio muito rápida. Uhum. Então, eu falei, eu vou estudar para poder mandar ela para a escola sabendo o mínimo, né? Para também ensinar os professores, a escola e tudo mais. Muito legal. Eu acho que quando tem esse diagnóstico, quando nasce uma mãe Pâncreas, acho que nasce com esse túnel escuro pela frente. Sim, É um túnel completamente escuro, sim, que você não sabe qual é o comprimento, sim. se você vai tropeçar no meio do caminho, se tem um buraco, quais são os obstáculos, os desafios. Você está completamente no escuro, E sozinha? sozinha. Isso deve apavorar, né? Sim, Isso apavora. Acho que é uma sensação que as mães Pâncreas devem ter, que é realmente de
a gente entrar num lugar e falar, meu Deus do céu, o que que tem aí dentro? Sim. Né? O que que vai acontecer a cada passo que eu der? Né? E aí depois começa a vir a questão da luz, que é o conhecimento, o autoconhecimento, a educação, a aprendizagem, que daí vai trazendo luz a essa escuridão, né? Que Exatamente. acho que todo mundo passa. E isso eu acho que em qualquer doença crônica ou qualquer doença aguda, grave, né? Que primeiro tem que ter o processo de aceitação, depois tem que ter o processo todo de educação, e para que você possa enfrentar essas condições da melhor forma possível, mais bem preparado, o melhor preparado possível, né? Sim. Então, eu acho que essa é uma sensação comum a todas as mães pâncreas. Né, eu falei aqui de certidão de nascimento de mãe pâncreas, né? As mães pâncreas criativas deveriam criar uma certidão de nascimento, Verdade. um documento, né? Certidão de nascimento das mães pâncreas, para todas as mães pâncreas terem ali uma certidão de nascimento. Você que é marqueteira também, você que é aí a Marina Barros, pessoal, vou dar ideia aqui para criar uma certidão de nascimento das mães pâncreas aí, padronizado, para que toda mãe pâncreas tenha essa certidão de nascimento, para a gente mostrar como que realmente nasce uma mãe pâncreas, porque ali muda realmente, ali nasce uma mãe pâncreas naquela data, e muda-se uma vida, né? E Sim. muda-se a forma que você vai encarar a sua vida. E a Alice, como é que ela tá hoje? Então ela tá com 7 anos hoje? 9. 9 anos. Tá na escola. Sim. Os desafios do tratamento que a gente sempre, que você falou, né? Nem sempre a gente encontra no SUS Sim. o tratamento adequado, o melhor tratamento. Como é que ela tá hoje em relação ao tratamento dela? Ela tem acesso a tecnologias? Ela tem acesso... Fala um pouquinho pra gente. Deixa eu mandar um beijo pra Alice aqui na câmera 3. Alice, beijo pra você. Tô sentindo tua falta. Que pena que você não pôde vir por causa da escola, tá? Um grande beijo pra você. A Alice, ela usa bomba de insulina atualmente. Já tem 4 anos que ela usa bomba de insulina. Às vezes eu até me perco no tempo, porque passou muito rápido. Apesar de todos os desafios, os obstáculos, o tempo passa muito rápido. A Alice começou usando caneta de insulina, né? A gente não usava sensor por 10 meses, foi só ponta de dedo. Então eu acordava a cada 2 horas, dependendo a cada 1 hora à noite pra furar o dedinho dela, pra ver se ela tava bem. Muitas vezes às vezes se eu dormia um pouco mais, eu acordava, será que ela tá viva? Era horrível. Era um medo muito assim constante. E tadinha, ela muito pequenininha. Muito, 3 aninhos. Muitas pontas de dedos, chegava a fazer quanto? 10, 12 pontas de dedo? 12, até 12 mais. pontas de Dependendo, uma vez eu tomei uma bronca de uma enfermeira, porque num dia eu fiz 17 pontas de dedo. Ela falou, meu Deus, eu falei, mas ela tava em hipo, e aí você tem que conferir de novo. E era assim a nossa realidade. E ela sempre muito resiliente. Muito corajosa. Muito, muito. Ela surpreendeu. Ela tem um jeitinho assim de ser muito... Ela é incrível. Ela é assim, a minha aceitação veio muito rápida, né? Como eu falei, não, eu vou encarar de frente isso aqui, porque, né? E ela veio junto comigo. E eu falo que acho que das pessoas que mais teve a aceitação, assim, tipo, tá tudo bem, vou fazer, tem que fazer, foi a Alice. Olha. Então ela foi exemplo pra quem tava de fora, de repente, via e falava, ai, coitada, ai, ela não vai aguentar. E a Alice lá fazendo. Então, ela foi uma inspiração pra mim, porque eu falei, né? Eu sou o espelho dela nessa idade, a mãe é o espelho. Então a gente tem que fazer por onde, né? Por onde eles se sintam bem e tudo mais. E ela começou usando caneta, e aí ponta de dedo. Quando tinha 10 meses de diagnóstico, foi pro Libre. E depois de 1 ano e pouco veio a indicação da bomba. Ela tinha nem 2 anos ainda de diagnóstico. A gente instalou a bomba de insulina. Naquela época não era tão moderna. Tinha o sensor junto e tudo mais. Mas não como hoje, né? Que a gente recebe no celular e tudo mais. E eu falo que foram uns divisores de água, né? A gente começa primeiro ali na caneta e na ponta de dedo. Depois vai pro sensor. Eu passei a dormir melhor. Porque eu não dormia. E isso impacta toda a nossa vida. A saúde mental, a saúde física, né? Tudo, sim, né? Tudo. Foi, inclusive... Nesse tempo de diagnóstico, no começo do diagnóstico, enquanto eu tava no hospital,
Que eu fiquei 3 dias sem tomar banho, só escovava o dente, não saía do lado da cama dela, não comia, eu não descia pra comer, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com ela enquanto ela estava em cetoacidose. Eu emagreci. Uhum. Passado esse tempo, como eu passava a noite acordada, eu engordei. Eu cheguei no meu maior peso, porque eu não dormia. Então, todos os meus hormônios ficavam desregulados. Uhum. E pra me manter acordada, eu comia o tempo inteiro. E geralmente era carboidrato, geralmente. Muito doce. Muito doce. Eu era viciada em refrigerante, porque o refrigerante dá um... É, acende a gente, é. né? Então, foi o meu maior peso ali, porque eu me dediquei totalmente a ela. E não percebia que também eu tava me prejudicando, porque eu só queria ficar atenta, Uhum. né? A gente não se olha. É uma coisa que eu vejo muito nos grupos que eu participo, com as mães que eu converso. A gente para realmente de se olhar por medo, Uhum. né? E depois que foi pro sensor, eu comecei a dormir bem melhor. Contagem de carboidrato, que pra mim é vida. Eu sempre falo, são os divisores e as etapas. E é um processo, é uma jornada, né? Exatamente. Eu acho que tem que passar por todas as etapas. todas as etapas. Eu acho que isso te faz. Eu acho que o processo que existia muito mais no século XIX, XVIII, XVII, a Idade Média. Tô te dando um tempo para você tomar teu café aqui, tá? Uhum. Porque eu tô vendo que teu café tá esfriando na tua mão e você não tá tomando. Que existia na Idade Média dos aprendizes, né? Você tinha os mestres e você tinha os aprendizes. Os aprendizes começavam a fazer coisas básicas e evoluindo. Eu acho que esse processo do DM1 também para a mãe e para a própria criança também é um processo de aprendizagem. Tem que passar pelo comer, pela seringa ou pela caneta e pela Sim. ponta de dedo para depois ter o sensor, o CGM, pode depois ter a bomba, depois ter as insulinas rápidas. Então é todo um processo que é uma curva que fica um pouquinho mais plana, mas que te permite uma consolidação melhor dos conhecimentos e do autoconhecimento, né? Sim. Do que você fazer assim, pum, pulou direto pra bomba e tal. Se um dia faltar a bomba, você tá frita, você não sabe o que fazer sem a bomba. Exatamente. A mesma coisa com a contagem de carboidrato. A mesma coisa que a né? contagem Que de carboidrato. Eu sempre falo. Tem que aprender a fazer ali bonitinho manualmente. Se um dia o celular descarrega, você não tem acesso ao aplicativo. Exato. E se você não sabe a relação insulina-carboidrato do seu filho? Exatamente. Então eu passei por todo esse processo. Eu anotava num caderno, eu tenho um caderno até hoje, tudo anotado. Eu sempre falo, eu sempre brinco. Se faltar alguma coisa, acessa o meu Instagram. Se um dia eu faltar, acessa o meu Instagram ou você acessa o meu caderno que tá guardado. Tem os contatos das mães que eu confio. Uhum. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Claro. É uma coisa que, inclusive, eu já falei até no Instagram. É uma coisa que a gente não pensa. A gente sempre pensa, se um dia eu morrer, meu filho ficar. Com diabetes é completamente diferente. Se um dia eu morrer, quem vai saber cuidar da minha filha? Então eu tenho que saber, e eu tenho que saber também como repassar, como salvar, né, ali as informações para poder repassar para uns. Isso é muito consciente, né? Isso é um nível de consciência elevado que você tem em relação a isso, né? Eu digo que tem uma coisa que um medo que a gente só tem depois que a gente é pai ou a gente é mãe. Que é o medo, a gente tem, lógico, como pai e mãe, o medo de perder o filho, né? De perder os nossos filhos. Mas nasce um medo que eu nunca tinha sentido antes, e quando meu filho nasceu, é o medo de você desamparar. Então, de você faltar, isso que você está falando agora, Sim. E desamparar a Alice, por exemplo. Sim. Né? Então, quem que vai cuidar dela? A pessoa que vai... né, o seu marido, Sim. Como que é o nome dele? Rogério. O Rogério tá preparado para isso? Ele também tem que trabalhar, ele também tem que fazer outras coisas, né? Como é que vai ficar isso? Então esse medo do desamparo deve ser muito maior na mãe pâncreas, né? Muito. É muito difícil, porque no dia a dia já é um pouco solitário, né? Porque como você falou, o pai geralmente trabalha, quem é casada, né? Pra mãe poder ficar ali só, porque é muita coisa. É contagem de carboidrato, pesar toda a comida, fazer a insulina quando é caneta, depende ainda mais, né, da gente, principalmente a criança pequena. Furar o dedo quando a criança também é muito pequena. Então,
muita gente fica meio que solitária, porque é só ela e a criança. E nasce um medo, porque e se eu não estiver aqui? Como que vai ser? Como que vai acontecer? E eu costumo dizer assim, que eu não tenho medo da morte, mas Do desamparo. estou preparada. Se um dia minha filha precisar de mim, e precisar de cuidados além de mim, eu tô preparada. Você tá preparado pra já deixar tudo documentado. Exatamente. Já tá o manual. O mínimo. O manual de bordo ali já tá pronto. Né? Exatamente, é o mínimo, porque são muitas informações. Nossa, essa informação que você está trazendo, eu acho que a gente vai trazer muita coisa de valor ainda dentro dessa conversa. Mas eu acho que isso que você está trazendo, todas as mães pâncreas que estão assistindo isso, é a mesma coisa que a gente paga seguro de vida, né? Né? É uma coisa que a gente fala, pô, Pretendo não usar. pretendo não usar, né? Pretendo usar o mais pra frente possível. Exatamente. Né? Então, mas a gente tem que ter essa prevenção, né? Se prevenir. Então, essa dica de registrem, façam um documento. E aí, eu sou um cara totalmente digital. Uhum, Mas aí, a minha recomendação é faça um documento analógico. sim. Faça um documento analógico, porque se tiver no teu celular, ele se perde. Se tiver no teu computador, pode se perder também. Se você gravar num pendrive, o pendrive pode não entrar amanhã em uma máquina e não ser lido por mais nada. Sim. Como aconteceu com os CDs, os DVDs, né? Que a gente gravava tudo em CD e DVD. E hoje tem algum computador que tem CD e DVD? Pois é. Não tem mais. Né? Disquetes. Né? Então, as mídias digitais, elas mudam muito rápido. Muda. Se você tem teu caderno ali, teu diário de bordo, né? Teu diário com as orientações, e vai atualizando isso. Hoje passou dessa insulina, mudou para essa, o que mudou? E isso acho que seria uma dica, assim, a dica extremamente valiosa para quem tá ouvindo a gente, as mães pâncreas que Sim. estão ouvindo a gente. Eu tenho um caderno desde o começo que eu gosto de anotar. Por exemplo, a Alice começou usando NPH irregular. Qual que era a ação? Uhum. Como que eu usava? Como que funcionava? Então, eu tenho lá, assim, todas as insulinas que a Alice passou, como foi, como se a gente se adaptou, se não se adaptou. Tenho tudo marcado. E às vezes eu volto lá atrás, por quê? Não só por mim ou pela Alice, porque hoje ela tá na bomba. A bomba dela quebrou uma vez. Aí da outra vez que quebrou, já teve uma outra pessoa que emprestou, então não precisou voltar pra caneta. Mas aparece muita mãe pelo caminho e às vezes eu não lembro, não me recordo. E aí você... Eu volto lá no caderno pra registro. estudar, pra poder falar, né, pra pessoa, olha, o tempo de ação é assim que você vai fazer. Então é uma coisa que eu não utilizo só pra mim. Eu consigo utilizar com outras pessoas também. E tá tudo registrado. Então é uma coisa que o aprendizado é uma coisa que a gente vai investir um tempo e vai valer muito a pena. Então eu gosto de anotar. E se um dia a Alice quiser ler, ela vai poder ler. Ela é super interessada, né? Desde o começo eu sempre incentivei. Quer furar o dedo? No começo, não quero. Depois, hoje eu nem toco mais na bomba dela. Eu só troco a cânula, o sensor, mas por vezes ela mesmo pega. Ontem ela veio pra mim com tudo. Ó, tá pedindo aqui pra trocar. Coloca aqui no meu flanco, porque no flanco ela não consegue. E ela já veio pra mim. Então, enquanto eu estudo, enquanto eu anoto, enquanto eu vou falando pra ela, não assim, olha, é assim, assim, assim. Mas falando assim, né? Olha, vamos trocar aqui, vamos colocar nesse lugar, porque senão aqui vai ficar inflamadinho, a gente já colocou mais vezes, vai machucar, vai doer mais, então ela vai entendendo. Então, eu acredito que a gente anotar, às vezes retomar lá do começo e a gente falar, a gente aprende e guarda muito mais. A gente já tá entrando, acho que nessa parte de como vivem as mães pâncreas. E eu acho uma coisa incrível. Acabei não tomando café, peguei a xícara na mão, coloquei de volta, mas vamos lá. Eu acho incrível que as mães pâncreas, elas constroem uma comunidade. Sim, Uma comunidade muito unida, que estende a mão uma para outra o tempo inteiro. sim. As mães pâncreas, elas não sonegam informação, elas não sonegam educação, elas não sonegam conhecimento para quem está chegando, para aquelas novas mães pâncreas que acabaram de nascer. Sim. Né? E estendem a mão e realmente acolhem. Você
como que você foi acolhida? Quem foram as pessoas que te acolheram lá quando surgiu a Mãe Pâncreas em... deixa eu ver se eu faço as contas rápidas aqui. 28 de janeiro de 2018, foi isso? 19. 2019, quase acertei. 28 de janeiro de 2019. Sim. Então, como eu falei, eu já tinha um Instagram, né? Aham. E antes disso, eu já tinha uma comunidade de mães. De mães. Então, eu sempre tive em busca meio que desse Já era pertencimento. blogueira, né? Blogueiragem. Bem, eu sempre fui, sempre adorei. E a Alice me puxou, né? Aham. Porque ela é toda... Só que nessa época eu queria contato, porque a maternidade pra muita gente é solitária, como eu falei. Então, o que eu fiz? Como eu já conheci o Instagram, eu fui lá no Instagram e coloquei assim, #diabetes tipo 1. Uhum. E aí apareceram alguns perfis pra mim. Só que naquela época não tinha nada de vídeo. Uhum. Vídeo era no YouTube. É verdade, Mas exatamente. eu achei foto do meu doce Rafael, que é a Carol Torelli, lá de Brasília. Minha eu querida, achei- também beijo pra você, Carol. Beijo, Carol, te amo, amiga. Ela é uma querida. A Carol, da mãe da Bela, que ela é aqui de São Paulo. A Bela é modelo, linda, maravilhosa. E eu falei, meu Deus, que menina. E eu falava assim, gente, mas que crianças saudáveis, né? Fazendo tudo. E eu ainda tava. A Alice estava na UTI. E eu comecei a pesquisar e isso me deu assim sabe, me acalmou. Achei o perfil da Mãe Pâncreas, que é o da Cristine, Da que é uma Cristina, educadora. Achei Que também se formou em nutrição agora também, Sim, né? a Cristine é a Barbie das profissões, porque ela tem todas as graduações que você A imaginar. Barbie das profissões. Inteligente. Eu falo pra ela, é a nossa Barbie profissões. Cris, beijo pra você também, Cris. E eu falo pra todo mundo, eu sigo a Cris onde ela tá, o que ela tá fazendo, eu tô atrás. Porque ela, pra mim, foi a porta de entrada do aprendizado. Uhum. Então, quando eu comecei a ver essas crianças, eu falei, nossa, existe uma vida aqui, né? Uhum. O Rafa tá ali brincando com o irmão, a Bela é modelo, tá sempre brincando, tem um monte de amigas, e achei muito adulto. O Pablo, do Eu e a Beth. Uhum. Aí entrei nos stories dele, dei muita risada, falei, Não, meu Deus, Uma figura. muito figura. Pablo, também abraço pra você, Pablo. Pablo. Grande abraço. Abraço, careca barbudo. Careca. Careca barbudo carioca. E eu fui achando esses perfis, achei vários perfis. E aí me deu uma esperança. E aí eu não lembro com quem eu falo. Eu achei um grupo no Facebook. E aí, Uhum. nesse grupo no Facebook, eu achei um grupo. Eu falei, eu vou entrar aqui porque eu preciso, né, quando eu tiver alguma dúvida, entender. O diagnóstico da Alice, eu fui para um lugar que não era tão... As pessoas não tinham tanto conhecimento. Os profissionais de saúde não tinham tanto conhecimento de diabetes. Já vamos aproveitar, vamos seguir para você detalhar um pouquinho mais de como que foi o diagnóstico dela, a entrada no pronto atendimento, internação, cetoacidose, UTI. Conta pra gente, depois a gente volta para esse lugar aí Tá. e continua essa história do... A Alice tinha 3 anos e uma semana antes, na verdade, assim, alguns meses antes, a minha mãe falou: nossa, essa menina tá fazendo muito xixi, só que ela tava desfraldando. E aí, quando a criança tá desfraldando, eu já tinha essa experiência, eles fazem muito mais xixi, eles querem ir no banheiro toda hora e tudo mais. Ela tinha 3 anos. Ela já tava desfraldada de dia. E eu não me preocupei. Só que em janeiro tava muito calor, em 2019 tava insuportável de verdade. E ela tomava muita água. E eu pensava, tá calor, tá tomando mais água, tá fazendo mais xixi, tá tudo certo. Até aí, nada errado. Mas aí a Alice começou a ficar caidinha, ela começou a não comer. Ela deitava no chão frio e dormia no chão, e eu fiquei muito desesperada. Levei uma vez um pronto-socorro. Mãe, é garganta, antibiótico. Levei 2 dias depois que não melhorava. É a dose do antibiótico que tá errada. Levei a 3ª vez. Não, agora é uma virose. Agora é o pulmão dela que tá com um pouquinho também de secreção. Acho que foram... Na 5ª vez, eu saí da minha cidade, porque eu tava indo a cada... Eu fazia o que eles pediam, porque eu tinha que confiar no profissional de saúde. Mas não fizeram uma ponta de dedo. Esse dia eu tava até conversando com uma amiga, né? Se a gente tivesse isso na triagem, quantas crianças teriam sido salvas? Quantas pessoas teriam sido salvas? Eu conversei com o Tami Miranda, né? Com o vereador. E falei com ele justamente sobre isso. Por que ponta de dedo não faz parte do processo de triagem? Sim. É tão simples, é tão barato, né? E poderia salvar tantas vidas. E tão rápido. Na hipo e na hiper. Exatamente. Né? E poderia evitar erros absurdos. A Valentina teve aqui, acho que 2 programas atrás, no 12, no episódio 12, a Valentina patinadora, e até que a mãe dela comentou com a gente, a Valentina comentou, que ela também teve 4 passagens por pronto-socorro com o diagnóstico de virose. Sim. De 4 médicos diferentes. Sim.
Então, voltando aí pra você voltar à tua história, eu fui fazer esse parênteses aqui. Mas é uma história que se repete muito. Inclusive, eu postei essa semana no Instagram um vídeo justamente sobre a descoberta, né? E falei pro pessoal, me contem como foram de vocês. E uma mãe apareceu falando que o filho foi diagnosticado com virose, deram soro glicosado. Paula, essa criança está viva? Não. Não Provavelmente deu né? tempo. Ele tomou o soro glicosado. Quando descobriram ali no hospital, Nossa. ele estava com uma glicemia muito alta, ele estava com acetoacidose, já tinham dado muito soro para ele não resistiu. Nossa. Essa mãe comentou isso. E é uma indignação, né? Nossa. Uma pontinha de dedo teria salvo aquela vida. E eu tive sorte, porque aí minha mãe ligou para uma tia e falou assim: olha, aí na cidade tem um hospital infantil. Você sabe onde é? Minha tia foi rapidinho, descobriu e pertíssimo, assim, da minha casa. Eu fui com a Alice. Quando chegou lá, eu falei pro doutor, pelo amor de Deus, eu já fui em tantos hospitais, já fui tantas vezes. Ela só dorme. Eu coloquei a Alice sentada na maca, ela fez assim pra trás, caindo. Falei, ela só dorme. Ele falou assim, vamos fazer um raio-x, já que falaram que ela tinha uma secreçãozinha. Não tem nada. Se tinha, então, com aquele antibiótico lá, saiu. Mas eu vou monitorar ela. Vai lá pra sala vermelha, lá na emergência, que a gente vai monitorar e fazer todos os exames, porque eu acredito em você. Eu não esqueço o rosto desse médico. Fui. Quando chegou lá, eu não sei se ele desconfiou, porque já vieram muitos médicos pra cima. E aí uma enfermeira veio e falou, alguém já fez a ponta de dedo? Aí falou, não. Aí fez, mãe, ela é diabética? Falei, não. 537. E a Alice, a partir desse momento, nesse dia, a Alice só dormiu. Ela não acordou, ela não entrou em coma, mas ela só dormia. Eu falei, refaz. Que ela não é, não. Refez. Mesma coisa. Mãe, a gente acabou de descobrir o que ela tem. Ela tem diabetes tipo 1. Vocês vão pra emergência. Vocês vão pra UTI. Aliás, vocês vão pra UTI. Aqui não tem UTI, a gente vai acionar o SAMU pra poder transferir vocês. Desse hospital que a gente tava pro outro, era bem pertinho que tinha UTI. E assim foi. Demos um rolê de SAMU, falo pra Alice, você deu um rolê de SAMU, você nem lembra. Nem lembra, nem aproveitou. Nem lembra, ela só dormia. E eu lembro que foi um médico junto, ficou vendo a saturação da Alice, porque tava baixa. Ela respirava assim, a costela dela aparecia, aqui afundava, né? Então, era os sintomas clássicos mesmo. Ele falou pra mim, se você não tivesse vindo hoje, ela ia entrar em coma. Ela ia entrar e a gente não sabe o que ia acontecer. E por sorte, eu fui pra esse outro hospital infantil. Aí ela foi transferida. Só que nesse hospital a gente nunca viu nenhum endócrino. Então, eles fizeram o que estava dentro do alcance deles. Mas eu saí sem saber o que era hipo. Eu soube quando eu entrei nesse grupo, né? Que eu falei assim, olha, tá acontecendo algumas coisas. E, tipo, eles me falavam que eu tinha que acordar ela 3 horas da manhã pra comer. E eu falava, meu Deus, mas como assim, né? Tipo, a criança tem que acordar 3 horas da manhã pra comer? Vai ser assim o resto da vida? E aí foi que eu fui pesquisar. Foi que eu fui entrar em grupo pra entender, né? Tipo, ó, gente, vocês vivem isso aqui? Vocês estão vivendo isso aqui? E aí que eu fui entender o que era uma hipoglicemia, que minha filha não ia viver em cetoacidose, porque quando a gente passa por esse trauma, a gente acha que qualquer glicemia alta, a gente vai parar no hospital. E foi a partir desse momento que eu conheci a comunidade. Que aí eu entrei no grupo, né? Que eu vi as coisas acontecendo, eu falava, mas eu acho que isso aqui não tá certo. Porque eu tinha uma experiência de diabetes insulina, só que do tipo 2, com o meu avô. O meu pai estudou, fez técnico de enfermagem para poder cuidar do meu avô. Olha que legal. Que era tipo 2. Então eu lembro de várias coisas. Eu cresci, né, vendo meu avô fazendo insulina. Ele não furava tanto o dedo porque muitos anos atrás mal existia tira. Mal existia tira e não existia essa cultura, né, do monitoramento Não. muito contínuo, de que faz parte do tratamento você monitorar muitas vezes. Exatamente, era só não coma doces Exatamente. e faça sua insulina. Então eu notava que tinha algumas coisas, tinham diferenças, mas tinham coisas, né, assim, que eu entendia como erradas. E aí foi que eu fui conhecer, fui procurar uma comunidade que pudesse me ajudar, né? Alguém com mais experiência, que já tivesse passado por isso, porque eu não queria me sentir sozinha. Antes eu já tinha grupos de maternidade, né? Que as mães trocavam assim, desfraude, esse tipo de dica eu já gostava, pra mim já era muito importante. E eu falei, e será que eu consigo encontrar? E encontrei. Já existiam grupos de WhatsApp e tudo mais. E foi aí que eu comecei a conhecer a comunidade.
Aí eu fui procurar vídeo, né, de criança aplicando insulina. Porque eu precisava mostrar pra Alice também que tinham outras crianças, como elas faziam e tudo mais, pra ela entender, pra ela poder lidar. E quase não existia. E aí foi que eu tive a ideia, né? Falei, eu vou começar, se ela me permitir, a filmá-la e postar e tudo mais. Porque eu tô precisando e não tô achando. Se alguém chegar e precisar, vai ter acesso. E assim, eu comecei a postar sobre a Alice, Uhum. né? E é muito... Não tem uma palavra pra achar, mas assim... É muito engraçado que parece que quando a gente conhece outra mãe pâncreas, a gente já se conhece há muito tempo. Porque a gente passou... As histórias são muito parecidas, assim como a da Tec e da Valentina com a da Alice, que passaram por tantos hospitais, que teve cetoacidose, que perguntavam, inclusive no hospital que ela ficou internada, se ela comia muito doce. Então eu falava assim, tipo... Teve uma médica que me falou assim, mãe, você não tinha como evitar. O que te falarem, se perguntarem, você não liga, não tinha como evitar. Mas o restante até me perguntava dentro do hospital, né? Então, quando a gente conhece outras mães, elas falam da experiência, é muito importante, a gente se sente acolhida, a gente se sente pertencente, a gente não se sente sozinha, sabe? Como se, ai meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Peraí, deixa eu falar aqui com a minha amiga, ela vai me ajudar a pensar, vai me trazer de volta pro meu lugar. Isso é incrível, né? Essa corrente é incrível. Já que a gente está falando de comunidade, de apoio, vamos chamar outra mãe pâncreas para conversa? Vamos! Nosso telefone vermelho, a gente não tem o telefone vermelho aqui hoje, né? Porque a gente está no nosso estúdio temporário, quase pronto o nosso novo estúdio. Então eu vou ligar aqui do meu celular, vou ligar para uma outra mãe pâncreas aqui, vou colocar no Viva Voz aqui, no microfone. Vamos ver quem vai atender. Alô, quem tá falando aí? Dominique! Fala aí, Dominique Madeira. Mamãe Insulina. Própria, como você está, querido? Eu tô bem, tô bem. A Andressa tá aqui também te ouvindo, tô no Viva Voz. Andressa, te amo! Te amo, amiga. E a gente está falando justamente sobre essa questão da comunidade das mães pâncreas que se acolhem, que você sempre vai encontrar um acolhimento na comunidade, né? Então, essa coisa incrível, né, que as mães pâncreas têm do juntas somos muito mais fortes, né? E prazer enorme te receber aqui nesse episódio especial de Mãe Pâncreas. Você é também uma dessas mães pâncreas que eu diria emblemática, né? Emblemática, que tem um papel muito grande na comunidade e tem algumas características um pouquinho diferentes, né? Além de mãe pâncreas, você é esposa pâncreas também, né? Pois é, menino, só Jesus. Olha, eu quero agradecer. Obrigada pelo convite. É uma honra receber esse convite e é uma honra participar com a Andressa, porque a Andressa é uma mãe que me inspirou, que me acolheu, pela qual eu tenho muito carinho e admiração. Então é uma honra poder participar. Ah, É recíproco. Que legal, que legal. É muito bom ver isso na comunidade da Mãe Pâncreas. Eu vou te fazer... O nosso tema de hoje, né, você sabe, é Mãe Pâncreas como nascem. A gente já definiu aqui que a Mãe Pâncreas nasce quando a filha tem um diagnóstico. E aí a gente até falou em fazer uma certidão de nascimento de Mãe Pâncreas com a data do diagnóstico. E uma certidão de nascimento da Mãe Pâncreas. E a gente está falando justamente sobre essa questão da comunidade, do acolhimento, mas eu quero te fazer uma pergunta antes também, porque você tem características específicas, né? Mãe pâncreas e esposa pâncreas. Quem dá mais trabalho? Né? O filho ou o marido? Olha, com ou sem diabetes, quero ver se a Andressa vai discordar de mim. Com ou sem diabetes, é sempre o filho da sogra que dá muito mais trabalho. Eu concordo. Olha, só
Muita oração, porque meu pai amado. E aqui em casa, o Rômulo também usa bomba de insulina. O diagnóstico dele veio depois do Arthur. Então, assim, ele tem todo o conhecimento, né, do que tem que ser feito, mas ele não consegue aplicar isso para a vida dele. Então, ele esquece de usar a bomba. Pensa. Ele esquece a bomba. O celular ele não esquece em casa, a bomba ele esquece. Não, o celular você tá de bobeira, né? O celular, ele dorme com o celular na mão. Ele vai fazer qualquer dia uma missa em homenagem ao celular dele. Mas aí você faz um outro podcast falando sobre isso, porque a gente precisa. Tá difícil. As mulheres, de modo geral, né? Só que, assim, é muito desafiador, eu brinco, mas é muito desafiador por quê? Porque o diagnóstico, ele muda a pessoa. Né? Então, assim, você não sente essa mudança tão brusca na personalidade quando é uma criança. Agora, quando um adulto abre o diagnóstico, no caso do Rômulo, abriu com 35 anos, eu tive a sensação de que, assim como foi com o meu filho, que eu recebi uma nova criança, eu recebi um novo marido. Sabe? E aí eu precisei, assim, eu creio muito em Deus, né? E eu precisei me agarrar com muita força na minha fé, porque foi um desafio me deparar com um homem diferente em todos os aspectos. Porque a doença muda, né? Os sintomas mudam, mas o diagnóstico muda muito a pessoa como ser humano. Muda o cuidador, mas muda a pessoa. Então, foi mais difícil do Rômulo, porque eu tive que desfazer toda a imagem que eu tinha daquele cara que eu estava junto há 15 anos e começar com uma nova imagem, para apoiar ele nessa nova fase, sabe? E aí foi bem desafiador. Nossa, aqui... eu tava olhando aqui, não sei se vai aparecer na gravação, provavelmente tá sim, porque tava na câmera aberta. Eu olhei para Andressa, assim, agora aqui, a gente fez assim, nossa, que coisa interessante, né, isso que você tá falando agora. Além de ter o diagnóstico, a pessoa é impactada por isso, e nasce uma outra pessoa também junto com o diagnóstico do DM1, quer seja criança, quer seja adulto. Isso é muito, muito interessante e muito revelador o que você está contando pra gente aqui, Dominique, né? De que a pessoa realmente deve mudar emocionalmente, deve sofrer outros impactos. Na criança, talvez se sinta menos quando a criança é principalmente menor, né? Como no caso da Alice, né? O Arthur foi com quantos anos o diagnóstico dele? O Arthur foi com 1 aninho. Com 1 aninho, também muito novo. Então, quer dizer, o DM1 faz parte praticamente da personalidade dele, né? Já com o Rômulo, não. O Rômulo teve 35 anos de uma vida sem DM1. E, de repente, tem a vida com DM1, insulino dependente, bomba, sensor e tudo mais. É um impacto que dá para entender também, né? Eu acho... Sim. Existe uma frase que falam muito que é: a vida não termina quando você descobre o diabetes tipo 1. Começa uma nova. E é bem isso, porque acho que são tantas... Nossa cabeça é cheia de aba, igual um computador, é cheia de aba aberta. Com diabetes, duplica, porque tudo que você vai fazer, de alguma forma, vai impactar. Então, acredito que um adulto que ainda não tinha nenhum desse tipo de preocupação, mesmo que fosse com um filho, né? Tinha a Dominique por trás, cuidando, principalmente, sendo a cuidadora principal. Eu acho que traz uma preocupação que não tem como não afetar a personalidade, as decisões, o dia a dia e tudo mais. Eu acho que é impossível não afetar. Eu concordo. Eu acho que é impossível uma pessoa, um adulto, ter o diagnóstico de DM1 e ser insulino dependente, né? E não ser impactado emocionalmente, isso não alterar o comportamento, não alterar... isso tem uma alteração um impacto muito profundo, né? Muito. Sim, porque, por exemplo, quando nós nos tornamos mães pâncreas, né? Nós nascemos, nasce uma nova mãe, nasce uma nova criança. Não é mais a criança que você levou da maternidade para casa, não é mais a mesma. E também não é a mesma mulher que viveu por anos, né? Você muda quando ganha um filho e você muda novamente quando o filho recebe o diagnóstico. Você é obrigado, não é nenhuma questão de opção. Exato. Mas no caso da vida adulta,
é um impacto porque existiu uma convivência entre dois, né? Até então, a sobrecarga mental era só com o Arthur, mas hoje, ainda que o Rômulo não seja o meu filho, obviamente ele é responsável pelo tratamento dele, pesa em vários aspectos. Primeiro, porque agora ele se tornou um exemplo maior ainda. Já tem a questão do exemplo do menino olhar para o pai, né? Ou da mãe olhar, da filha olhar para a mãe. E agora, quando o Rômulo come um doce sem aplicar insulina, o Arthur vem, mas mamãe, eu posso comer também? Mas o papai não esperou 15 minutos. Então, assim, ele acaba sendo, a sobrecarga sobre ele fica maior, porque agora ele tem que ser um exemplo 2 vezes maior. E é óbvio que isso afeta ele, afeta o casamento, porque aí vem a cobrança, entende? Então, é uma bola de neve que a gente precisa zerar o jogo, sentar junto, conversar, tentar trabalhar diariamente, sabe? Imagino mesmo. Que grande desafio. E, Dominique, você que é uma mãe pâncreas super atuante, e eu não sei como que vocês conseguem ser mãe pâncreas e ainda estar no Instagram o tempo inteiro, né? E compartilhando essa vida, como você falou, cheia de sobrecarga física, sobrecarga mental, A gente psicológica. também não sabe. Às vezes A também gente não. também não sabe, né, Andressa? Não. A gente também não tem a menor ideia. A gente empurra com a Só barriga. vão tocando, né? Exatamente. Tipo ladeira abaixo. Vai, vamos ver onde vai parar. Com a ajuda de Deus, a gente vai para algum lugar que a gente não sabe qual é, mas a gente vai. Exatamente. Eu acho um barato quando você faz aqueles stories teus toda descabelada, assim, né? Tipo, gente, tá Amigo, não dá, entende? tá divíssimo aqui. Essa é a mesma vibe. Às vezes a gente não quer nem fazer story, a gente só vai ali para poder dar um recado importante, porque deu um BO na madrugada, mas a gente vai provavelmente ficar com aquela camisola o dia inteiro, entendeu? A gente só vai falar, ó, vocês não estão sozinhos, eu tô descabelada, eu ainda não escovei o dente, já tô aqui furando o dedo, é isso. Mas eu acho que essa é a questão, né, da importância da comunidade de mãe pâncreas, a empatia, né? Tem uma outra palavra que a gente usa também, que é o rapport, que é a pessoa se reconhecer na outra, né? Se conectar através das similaridades. Então, isso eu acho que acontece demais na comunidade de mãe pâncreas. E eu acabei de perguntar para a Andressa, quem que tinha acolhido ela, quem foram as primeiras mães pâncreas aí que te acolheram no diagnóstico do Arthur? Vixe, tantas. A Andressa, uma delas. Teve a Nísia, que é uma amiga nossa também comum, né, Adri? Nossa, eu amo a Nísia. Nísia. Lorenzo, Nísia, um beijo, amo vocês. Nísia maravilhosa. A Nísia de onde é? Aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo? É de São Paulo, é daí. Ah, tá. Ela é de São Paulo. Eu não entendo nada. Pra mim, São Paulo é tipo tudo uma coisa só. Então, Andressa é de São Paulo, Nísia é de São Paulo, você é de São Paulo, todo mundo de São Paulo. Então, teve a Nísia, teve a Renata de Minas, Renatinha. Olha só, teve a Rita, que é dos Estados Unidos. Ela nem mora no Brasil. Olha que legal. Você vê como a conexão, né, vai se formando. E engraçado é que muitas nem estão tão atuantes na rede social, né? Eu e a Andressa e outras mães ainda insistimos nessa loucura de rede social, porque é cansativo realmente. Mas muitas nem estão na rede social, né, Andressa? Não. Muitas a gente acha em grupo, né? Às vezes você termina conversando, se identificando mais e cria uma amizade que transcende, sabe? E eu também, muita gente eu conheci por algum grupo e a gente vai pro privado e termina achando eu falo que é uma rede de apoio virtual. A rede de apoio que eu não tenho presencial, eu tenho virtual, sabe? Até mentalmente falando. Deixa agora, Dominique, a gente tem tempo limitado, eu sei que você também tem compromisso daqui a pouco. A gente demorou um pouquinho mais para entrar. Eu queria que você fizesse uma pergunta, dirigisse uma pergunta. Eu vou dar tempo para você respirar, né, e para você ir pensando. Eu sou
Bonzinho, né? Então, ela já tá pensando aqui. E depois eu vou passar para Andressa te fazer uma pergunta e vou dar oportunidade para vocês responderem mutuamente essa pergunta ao vivo no programa aqui no G7 Café. Essa troca de uma pergunta que você nunca teve oportunidade de fazer para Andressa, né? Nos encontros pessoais. Você conhece pessoalmente? Sim, ano passado até cantamos parabéns junto para Alice, num restaurante de aniversário. A Dominique, o Rômulo, o Arthur, estavam juntos. Ah, que legal. Então tá bom. Então vamos lá, Dominique, eu já te dei. Andressa levou a gente para um restaurante que era no lugar errado e volta todo mundo, porque o restaurante era em outro lugar. Ou seja, só com muito amor mesmo. E com chuva. Bom, eu vou esperar vocês todas, vocês duas e toda a comunidade no G7 Summit desse ano. Eu sei o que eu quero perguntar a ela. Já sabe, né? Que vai ser Ai, no que dia 1 medo. e 2 de agosto desse ano, tá? Já salva na agenda aí. Pode deixar. Vamos esperar vocês lá, tá? E salva você também, Dominique, que você tá me dando os canos. Faz 2 anos que só entra só entra pelo Zoom, Não vou sim. né? A passagem para São Paulo tá tão caro, né? Mas eu vou sim. Então bem, estamos te esperando. Agora pode fazer a pergunta para Andressa. Então, eu queria saber o que a Andressa diria para uma mãe que está começando nessa jornada de mãe pâncreas, sabe? Porque o que nós ouvimos lá no início são coisas que nós nunca esquecemos. A gente pode esquecer muita coisa ao longo da jornada, mas dificilmente a gente esquece os primeiros conselhos. Eu queria saber o que ela diria para essas mães. Primeiro, maior sacanagem que eu ia fazer a mesma pergunta, tá? Já começa daí. Eu sei, você acha que eu não sei? Claro, sintonia. O que eu falaria é o que eu falaria pro meu eu do passado, que eu senti falta, sabe? É que não acabou. Não acabou. Você vai começar uma nova jornada. A sua criança ainda é uma criança, ela não deixa de ser criança. Tem que estudar. Sim. Sem estudar, você não vai a lugar nenhum. O diabetes tipo 1 é uma das doenças mais complexas. Existem muitos fatores. A culpa não é sua, principalmente, porque a gente carrega a culpa desde que a criança nasce, a gente tem uma culpa que a gente carrega. Ah, eu poderia ter comido menos. Ah, eu poderia ter dormido mais. Eu poderia ter feito desse jeito ou de outro, amamentado ou não amamentado. É algo que nasce com a gente quando a gente se torna mãe. Então, eu falaria pro meu eu do passado e para quem tá chegando agora justamente isso. Não se culpe, estude, não deixe um número definir nem quem você é, não é uma nota. Ah, a glicemia tá alta, é uma nota de que eu sou uma mãe pâncreas muito ruim. E nem o seu filho é um número, ele continua sendo uma criança. No começo eu acho que a gente mistura muito as coisas. A gente tá tão sobrecarregada, pensando tanto em diabetes, em número, que a gente olha pra criança muitas vezes e só vê um número. Ah, tá alto, ah, tá baixo. E esquece de algumas outras coisas, sabe? Que são bem importantes. Então, saber separar. Ainda é uma criança, ainda é seu filho amado, vai crescer, mas para isso você vai precisar se dedicar. E não tem problema se dedicar, desde que você faça isso com saúde mental também. Nossa, muito bom, hein? O que você achou da resposta? Acho que ela é maravilhosa. E agora tá mais gostosa do que antes, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora ela vai incentivar as mães em outro aspecto, além do cuidado com diabetes, o cuidado com as mães, né? Que é exatamente o que ela tá fazendo. Sim, agora eu cheguei nesse nível, né? É o que a gente falou, cada etapa. Agora a gente vai terminando aqui a ligação, eu vou entrar em outros aspectos dela, que é esse aspecto também da luta contra o peso, que ela já estava falando, que quando nasceu a mãe pâncreas, a Andressa, mulher, acabou se descuidando muito e teve problema de ganho de peso e está lutando ainda contra essa questão da obesidade, né, perdendo peso, etc. Então tem vários outros assuntos para tocar, conversar com ela aqui ainda, né? E então agora é a hora da Andressa fazer a pergunta para você. Eu também dei uma chance para ela, enrolei aqui um pouquinho para ela pensar na pergunta, já que você roubou a pergunta dela. Vou modificar um pouquinho a pergunta. Eu achei que ela fosse perguntar a mesma coisa, que não era a mesma pergunta. Então, gente. era a mesma Pra mim, às vezes, pergunta, tem que mas eu vou desenhar. modificar. Eu vou modificar porque eu achei bem importante o que você falou do seu esposo. Uma pessoa que convive não é mãe,
né, de uma criança com diabetes, mas que convive, por exemplo, um irmão, um amigo, um marido, um namorado, o que você diria para a pessoa que convive, que você acha importante que ela saiba, que ela tenha ali esse conhecimento ao lidar com essa pessoa com diabetes? Seja ela adulto ou criança. Não, principalmente o adulto, que descobre adulto, aquela Ok. pessoa que a gente convive, que recebeu o diagnóstico recentemente também. Primeiro é para tentar evitar o julgamento, né? Porque nós somos muito acolhedoras com as crianças. Então, tudo bem, comer um doce, conversa com a criança, não traumatiza a criança. Nós temos uma preocupação enorme com o emocional das crianças. E nós não temos, até porque a criança não tem repertório emocional, mas nós não temos esse cuidado com os adultos com diabetes tipo 1, que também, de certa forma, são muito fragilizados, principalmente quando estão com uma hipoglicemia, uma hiperglicemia. Então, o que eu diria como ápice é menos julgamento, né? A gente sabe que o adulto sabe o que tem que ser feito, ok, mas é uma pressão, é uma sobrecarga mental muito grande e muito maior. No caso do meu marido, ele é o provedor da casa. Então, ele não tem o descanso mental, entre aspas, que o Arthur tem. Entende? Então, quando você é adulto, a sua sobrecarga mental já é maior naturalmente. Então, não julgue, mas também não seja conivente. Então, procure oferecer opções. O que você acha de, ao invés de comer isso, comer isso? Então, assim, acolha, não julgue e caminhe junto, né? Porque senão a convivência se torna insuportável. Você vai se tornar um peso, além da doença que a pessoa, o adulto, já tem que carregar, entende? Muito bom, acho que uma mensagem super importante, Dominique, né? Eu falei para a Andressa aqui que a gente tem que tomar cuidado para essa conversa não virar uma conversa de 3 horas. A gente não tem 3 horas para conversar, né? Então, Você chamou 2 mães, cara. Você vai ter que cortar esse negócio aí, cara. eu não vou cortar nada. Vai tudo pro ar, né? Não tem corte. Aqui é sem corte. Aqui é tudo na vida real. Falou, tá gravado. Dominique, eu quero te agradecer a tua participação aqui, de você entrar com a gente nessa discussão. Mães pâncreas, como nascem, como vivem, como se reproduzem. As mães pâncreas continuarão se reproduzindo, porque a gente tem todos os dias novos diagnósticos de diabetes tipo 1 em crianças, em adolescentes, em adultos. Então, as mães pâncreas continuarão se reproduzindo. E que vocês tenham energia, né, que vocês tenham saúde física e mental para continuar fazendo esse trabalho de vocês, que é tão importante, de acolher as novas mães pâncreas e de realmente serem os primeiros fachos de luz nesse túnel escuro que, quando se recebe o diagnóstico de M1 de um filho, a mãe pâncreas começa a caminhar por ele, né? Então, muito obrigado, Dominique, mamãe insulina, sempre um prazer falar com você, você é uma querida. Um grande beijo, porque em São Paulo é um beijo só. Você sabe que se for lá 2 beijos aqui em São Paulo, você fica no vácuo no segundo, né? Esquisitice total, mas tudo bem. Então, um grande beijo para você. Você pode mandar 2 grandes beijos pra gente, que não tem problema, né? Mas um grande beijo para você. Obrigado por ter participado. Beijos. Muito obrigada, um beijão. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijão, gente. Beijo. Beijo, Dominique. Nosso telefone vermelho, que hoje não foi telefone vermelho, né, foi telefone preto. Como é que tá meu som aí de volta, Eric? Tá tudo ok? Então vamos lá, vamos voltar para a conversa, vamos retomar aqui. Então, eu estava falando justamente, a gente precisa estudar um pouquinho, né, conhecer um pouquinho das pessoas com quem a gente vai conversar, né? Você falou dessa questão do teu... do ganho de peso, Sim. né? E agora que você está reconquistando, trabalhando isso, né? Então, uma vez que a gente tem obesidade, a gente é obeso A pra vida sempre, toda. né?
tá estabelecido que é uma doença crônica, Sim, como é o diabetes, né? sim. Eu também brigo a vida inteira com o meu peso, né? Aquilo que a Dominique falou serve muito também para quem tem obesidade. Todo mundo sabe o que tem que fazer, Exatamente. mas a gente escorrega o tempo inteiro. Sim. A gente sabe que tem que fazer atividade física, mas a gente, né, que nem a Duda, né? A Duda Dantas, a pâncreas artificial, Uhum. fala, não pensa, né? Coloca a malha e vai. Eu Sim. penso sempre, né? E a cama sempre ganha, né? Então é complicado. A gente sabe o que tem que fazer. Sim. Tudo- E é multifatorial, né? É multifatorial. Não é só uma coisa. Exatamente. E eu fui obesa, eu sou obesa desde os 15 anos, Uhum. né? Que foi quando eu ganhei muito peso, mas eu nunca tinha chegado a tantos quilos como quando o diabetes chegou. E a mentalidade é muito importante. Exato. É o que eu te falei, a gente se larga, a gente se esquece, a gente se anula. Eu fiquei sem ir ao médico, não fazia um exame. O da Alice, tudo perfeito. A cada 3 meses, glicada, hemograma, tireoide, tudo lá. Eu religiosamente estou, não falto, não atraso, sempre lá. E eu? E aí é que a gente começa a pensar um pouquinho mais na gente. Mas, sinceramente, de verdade, eu vou ser bem sincera. O que começou a pegar pra mim foi quando um dia eu parei e fui colocar minhas roupas e eu falei: eu não tenho roupa pra sair. Não servia nada. A minha filha é linda, belíssima, cabelo penteado, com a roupa novinha, servindo e nada mais servia em mim. Eu não podia ir em qualquer loja, eu não podia colocar assim, eu preciso de uma calça, vou ali na loja, vai ter. Não tinha, eu tinha que ir em loja especializada. Porque o que tinha não era do meu gosto. É. Eu me esqueci. Deixa eu fazer um parênteses aí nesse negócio das roupas que não servem. Eu, como viajo muito, eu tenho uma teoria, né? Então, viagem, a melhor coisa que tem pra você não ter rotina é você viajar. Ficar em hotéis diferentes, em cidades diferentes, com horários completamente diferentes, com diferença de fuso horário de 4, 5, 6 horas. Isso é um caos. É um caos pra mim também. O meu cérebro não funciona muito bem com mudança de fuso horário. Eu tenho um nível de ansiedade muito alto. E aí eu sempre brinco assim que quando a gente viaja, as roupas que ficam no guarda-roupa, elas se revoltam e elas encolhem. E aí elas encolhem. E aí quando você volta, elas não servem mais Já em não você. serve mais. Mas é por causa da revolta, Eu concordo. né? Vou concordar, Paulo. E aí, cada vez que eu volto de uma viagem, as Elas roupas, não foram juntas. elas não foram, né? E elas se revoltam. Se As que estão revoltaram. na mala, elas servem. As que estão no guarda-roupa já não servem Vou mais. ter que concordar. Eu também sofro de um nível de ansiedade absurdo. Isso contribuiu pro ganho de peso. Então, eu acho que a gente vive muito assim, sabe? É o tempo inteiro a 200 por hora, aí a gente esquece a gente pra dar conta do resto. E não cuida também da nossa saúde mental. Isso. Eu sempre fui ansiosa. Quando eu tinha 8 anos, que não é nem a idade da Alice, ele tinha um pouquinho mais velha. Eu tive a minha primeira crise de síndrome do pânico. Eu era muito nova. Então, eu sempre lutei contra a ansiedade e a obesidade. Uhum. E foi muito difícil parar e olhar pra mim. Primeiro foi o guarda-roupa, aí depois foi ter dificuldade de abaixar, porque eu tenho, além da obesidade, eu tenho lipedema, que é um acúmulo de gordura anormal nas pernas. Uhum. Então, abaixar doía, A gente levantar vai fazer um doía. programa específico sobre lipedema aqui também. Jura? Ai, que legal. Vamos trazer um endocrinologista e uma cirurgiã vascular para falar Amei, sobre isso. não vou perder, porque Tá. é um assunto que é pouco falado. Pouco Agora falado. que tá sendo Agora mais... que tá começando a ser falado, exatamente. Eu não sabia que eu tinha, desde que eu tinha uns 12 anos, eu paro pra lembrar e eu consigo já anotar as primeiras características, os roxos que aparecem do Uhum. nada. Então, primeiro foi isso. Eu olhei a roupa, não gostei do que eu vi no guarda-roupa, não gostei do que eu vi no espelho. Depois eu comecei a pensar, por quê? Assim que nasceu o diagnóstico, nasceu a vontade de estudar de forma profissional, virar profissional. E eu queria fazer nutrição. E aí eu falei, que bonito. Uma pessoa que não se cuida, que não cuida do mental, que tá descontando todas as emoções na comida, e lá e querer falar de nutrição. Não, mas você tem que comer bem, você tem que saber se alimentar. Que autoridade eu vou ter? Uma pessoa que não está cuidando do mental. Não é nem pelo físico que eu tô falando, não é pelo físico. É para você ser autoridade em alguma coisa, você tem que ter o conhecimento, você tem que saber lidar, você tem que
contar a tua jornada, a tua rotina, pra você Perfeito. ser exemplo pras Exato, pessoas. exato. E aí foi quando, na pandemia, eu comecei a me cuidar um pouco mais, emagreci os primeiros 8 quilos, parei de tomar refrigerante, eu era viciada em Coca-Cola, eu era muito viciada, eu não tomava água. Parei, eu não tomo tem 4 anos. E ali eu já notei uma grande diferença. Às vezes a gente acha, vou tomar aqui, não vai afetar a saúde, afeta. Quando você para com os maus hábitos, você vê que afeta muito. É. Então ali já mudou. E muito essa consciência do diabetes, porque eu estudava tanto, eu sabia o que eu precisava, o que eu não precisava, o que faz bem, o que nutre o corpo. Ah, porque o meu cabelo tá caindo, o que eu preciso comer, o que tá afetando isso, é o estresse. Eu tava aprendendo tanta coisa e não tava aplicando em mim, porque eu não existia, eu queria aplicar pros outros. E era muito difícil, porque eu pensava tanto no diabetes, que eu esquecia de mim. Ano passado eu tive um reganho de peso. Por que isso aconteceu? Porque eu tô falando do mental, né? A importância da gente se ver como um exame da Alice saiu alterado. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no Google. E aí, quando a gente procura no Google? O lado negro da força começa a agir, né? É o que a gente não pode fazer. Para os fãs, né, de Guerra nas Estrelas, Star Wars, né? O lado negro da força começa a te puxar. né? Exatamente. Exatamente. E existia a possibilidade dela ter outra doença autoimune. O sol tá batendo bem em você Bem agora no aí, né? rosto. Mas tudo bem, ó. Vou aqui mais pro ladinho, dá tudo certo. Existiu a possibilidade dela ter outra doença autoimune. Existiu realmente essa possibilidade, mas ela não desenvolveu. Mas nesse ano foi muito difícil pra mim. Porque o maior medo da mãe é o filho ter algo além do diabetes. E aí eu percebi que, com o diabetes, eu estava bem resolvida. Uhum. Mas Não estava preparada para uma outra não. pancada, né? O meu emocional, ele ainda se abala muito até hoje. Mas eu não posso fazer o que eu... Uhum. Eu descontei, eu esqueci tudo que... Eu tinha perdido 20. Uhum. Eu tive 8. Uhum. E é muito. E é sofrido, né? Pra buscar esses 8 de novo, né? Nossa, como é. E eu me esqueci, tá? Eu não lembrei mais de dieta. Tudo que eu podia, eu fazia assim... eu vou comer. Eu vou tomar ali refrigerante normal, eu vou tomar um sorvete, eu vou aproveitar. Porque essa outra doença está ligada à restrição alimentar. Então, o que eu pensei? Vamos aproveitar. Então, se confirmar mesmo, ela não vai mais poder, é uma restrição. Então, vamos aproveitar. Mas aí, eu perdi total a noção. E são coisas que a gente não pode fazer. Mas só a caminhada vai te ensinar isso. Só a caminhada vai te falar, você não pode, você tem que ter um controle emocional maior, procurar uma